O endividamento dos brasileiros deixou o governo federal e o sistema financeiro em estado de alerta. O comprometimento da renda e o atraso para quitar dívidas estão em patamares recordes. Sejam indicadores do Banco Central, Serasa ou da CNC, todos apontam um cenário crítico para as finanças pessoais dos brasileiros. Em 10 anos, a inadimplência cresceu 38% no país, segundo dados da Serasa. Entrevistados pelo CNN Money são unânimes. A situação fiscal está minando a capacidade de resolver essa questão. É sobre isso que a gente conversa agora com Gabriel Barros, que é o economista-chefe da ARX Investimentos, que já está aqui comigo. Gabriel, muito bom dia, meu querido, para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Gabriel, quando economistas dizem, né, que essa situação fiscal mina as medidas aí contra o endividamento, a gente está falando de um problema que envolve credibilidade ou muito mais espaço orçamentário, ou isso tem muito mais relação a uma coordenação de política econômica? Boa pergunta. Eu diria que é tudo isso que você falou. Falta coordenação entre a política fiscal e monetária no Brasil. A gente também não tem credibilidade das regras fiscais. A gente tem visto o governo gastando por fora das regras de forma recorrente. E o ponto de partida fiscal é muito ruim, né? Diferente do déficit do orçamento, o déficit real ele é muito superior ao que está no orçamento, justamente porque tem muita despesa que é situada, né, que é excluída tanto do limite de gasto quanto da meta de resultado primário. Então, são esses três pontos que você falou que limitam, né, restringem essa possibilidade do governo adotar medidas na direção de aliviar o endividamento. O fiscal é muito ruim, o fiscal é o calcanhar de Aquiles do país, né, do Brasil. Quando a gente compara, por exemplo, a dívida do Brasil e o déficit nominal do Brasil com os outros países, a gente vê claramente que o Brasil está fora do prumo, né? O Brasil é um ponto fora da curva, é uma exceção. A gente tem uma dívida 25 pontos percentuais do PIB acima da média dos emergentes. A gente tem uma carga tributária que é mais alta também do que os países pares. Então, a gente tem um ponto de partida que é pior, né? Qualquer ótica que a gente olhe, seja pela dívida, seja pelo déficit nominal, seja pela carga tributária, o Brasil ele tem um ponto de partida pior em termos fiscais. Isso acaba limitando, sim, a possibilidade que o governo tem de adotar medidas para aliviar o endividamento, que são temporárias, né? É enxugar gelo. Tem que atacar a raiz do problema. A raiz do problema é um pouco mais profunda, né? Não vai ser resolvido com o Desenrola 2.0, né? A gente tem que dar educação financeira para as pessoas. A educação financeira média do brasileiro médio é baixa, né? E, além disso, o governo precisa endereçar esse problema fiscal de forma estrutural para que a gente consiga ter juros baixos, não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Então, são medidas de maior fôlego, né, que têm que ser tomadas. Agora, os juros altos acabam, né, sendo frequentemente apontado como o grande vilão dessa história, mas ele também é uma consequência de um cenário fiscal mais pressionado, né, Gabriel? Na prática, quanto o descontrole fiscal está realmente contaminando diretamente o custo do crédito para o consumidor? Tá perfeito isso aí, Débora. O fiscal é o piloto, né? A política monetária é o passageiro. Então, a taxa de juros, no fundo, quem define a taxa de juros de equilíbrio do país é a política fiscal. O Banco Central, no máximo, consegue definir os juros de curto prazo. E a gente consegue ver o contágio desse problema fiscal que a gente conversou nas taxas de juros, quando a gente olha, por exemplo, o juro real da NTN-B, né, do Tesouro IPCA, que a gente está falando de um juro real de em torno de 7,5%. Né? É um juro real muito elevado, próximo até de períodos conturbados institucionalmente no Brasil, por exemplo, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente visitou o terreno de 8%, então a gente não está muito distante de 8%. Isso revela que há sim um contágio dessa falta de credibilidade, dessa falta de harmonia entre a política fiscal e monetária para o juro longo. Né? O NTN-B, né, Tesouro IPCA, de 7,5% é muito alto e está sim batendo nos preços, né? Está indo para o preço todo esse problema fiscal que a gente conversou.
Agora, o que dizer também do sistema financeiro? A gente teve um processo de bancarização gigantesco, né, nos últimos tempos, com uma baita também de uma concessão de crédito para os brasileiros. Quando a gente fala de taxa Selic, a gente está falando de piso e não de teto, né? E aí, quando a gente parte para dívidas ali, como por exemplo de cartão de crédito, os juros são exorbitantes. E aí vai muito além do que somente o piso da taxa Selic. A gente está falando do custo de operação de cada banco, taxas, enfim. Do ponto de vista de banco, o que muda, Gabriel, na tua visão, em relação à estratégia de concessão de crédito diante dessa questão do endividamento dos brasileiros? Os bancos eles devem ficar mais cautelosos, né? Apesar do mercado de trabalho super apertado, a gente está com um desemprego na mínima, a renda está super forte, né? A renda está na alta histórica. Apesar disso, a gente tem visto não só o endividamento das famílias crescerem, mas também o comprometimento de renda das famílias. Então, os bancos devem ter um pouco mais de cautela na concessão de crédito. E, além disso, esse problema que você mencionou relacionado à taxa de juros, por exemplo, do cartão de crédito, cheque especial, que de fato é muito alto, em outras categorias também de crédito, os juros é muito alto. Isso tem um fator microeconômico, né? Relacionado à segurança jurídica e à garantia, execução de garantias, onde mistura a economia com o direito, né? É muito difícil hoje para o banco ou para o credor ele conseguir executar uma garantia. Então, se por acaso a pessoa está em dívida, precisa executar uma garantia que foi dada, judicialmente falando, né, juridicamente falando, tem constrangimento, né? Muitas vezes a pessoa não consegue, né, o banco não consegue executar essas garantias. Então, esse problema de lastro, né, de execução de garantia, que é um problema de conexão entre economia e direito, e aí está muito ligado à questão jurídica no Brasil, precisa ser endereçado para que a gente possa dar essa segurança jurídica para que essas garantias de fato sejam firmes, né? E aí isso reduzir na ponta o custo de crédito. Isso é um outro fator microeconômico que acaba jogando essa taxa de juros dessas linhas de crédito também para cima. Perfeito. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco, Gabriel. Conversamos com o Gabriel Barros, economista-chefe da RX Investimentos. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Bom papo. Boa sexta-feira para você, bom final de semana e até uma próxima. Muito obrigado. Bom final de semana. Até a próxima.